Boa noite. Que Deus possa continuar, exercendo um papel de misericórdia na nossa vida, que o nosso Pai, que se revelou a nós em Cristo Jesus, possa nos ensinar, possa fazer com que o nosso coração saia desse lugar permeável e permeado por aquilo que são as suas sementes. E eu estou muito alegre, hoje foi um dia muito especial para mim, eu queria compartilhar, repartir isso com vocês. Com frequência eu tenho um bate-papo com o meu filhote mais velho, o Rafa, E a gente tem algumas falas que a gente sempre diz um para o outro. E hoje a gente estava conversando e a gente sempre traz isso à tona, que ele foi o filhote que me fez ser pai, que me ensinou o que é ser papai e tal. E a gente sempre conversa sobre isso. E em um certo momento da conversa, que a gente estava tendo um DR legal assim, a respeito da vida, eu estava no banho e ele estava lá de fora, a gente conversando. Ele virou para mim e falou assim: papai, você é o meu melhor amigo. E o Rafa tem um jeitinho diferente, assim, ele tem um raciocínio, assim, ele fala assim, é meu melhor amigo, assim, de crianças, de amiguinho da escola, de professores, de adulto, de tudo. Você é o meu melhor amigo. E nesse momento, assim, meus olhos encheram de lágrima, porque eu senti que isso é um carinho de Deus. Se tem um desconforto que todo pai, toda mãe tem, e eu sei porque agora sou pai, não sou mãe, mas minha esposa é, mas que todo pai tem, é de alguma forma poder contribuir, colaborar com a vida do seu filho, de forma a construir nele uma cultura que forme nele um ser humano melhor e que a gente possa aportar valor no mundo. Então, esse cuidado, essa angústia positiva, ela sempre esteve presente no meu coração. Então, eu busco capacitação, leitura, livro, como criar um filho de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, já estou lendo os de 18 já estou antecipando, mas assim, há sempre um desconforto. E busco na Bíblia, oramos muito, eu e minha esposa, a gente conversa muito, e quando a gente ouve um feedback como esse, é um carinho de Deus, falando assim, o que você está fazendo parece que está dando certo, Então, eu queria dividir com vocês, porque às vezes a nossa jornada é desafiadora, e como pai, é desafiador. Eu não tenho todas as respostas do mundo, eu faço PowerPoint lá na empresa, faço aqui na igreja, para poder ajudar na compreensão, mas com ele PowerPoint não funciona, com os pequenininhos, com a Laura também não funciona. Então eu tenho que todos os dias me aprender a ser um comunicador melhor para crianças, como pai, e hoje eu fiquei muito alegre com Deus, e eu queria repartir isso com vocês, porque talvez você está aí já há algum tempo numa jornada, buscando capacitação, buscando entendimento, ampliando a sua sabedoria a respeito de algum determinado tema, e talvez até hoje ainda não veio assim, algo que te coroasse, E hoje eu me senti assim, coroado. É simples, mas eu me senti pleno, naquilo que é a minha entrega para o meu filhote mais velho lá como pai. E foi muito bom, a gente falou sobre a irmã, o cuidado com a irmã. Nós temos 4 filhos, mas é só uma mocinha, Então é diferente, o trato com ela. Foi muito bom. Então eu queria te incentivar a perseguir, a persistir na sua jornada. Amém, meu irmão? Às vezes você está aí lutando já há muito tempo e em algum momento da sua jornada você vai colher o fruto. Porque há um provérbio universal que diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Às vezes o tempo demora da colheita, mas ela vem. E hoje quando eu ouvi isso do meu filho assim, de maneira consciente, porque uma coisa é uma criança te falar isso, outra coisa é um menino já de 10 anos que tem consciência. Eu fiquei muito alegre. Então, eu queria coroar esse momento, esse final de semana, compartilhando isso com vocês, para que vocês sejam também animados. Amém? Bom, nós vamos seguir hoje a nossa reflexão, Mateus capítulo 5, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós refletimos já em 4 perspectivas da bem-aventurança, nós já meditamos que a bem-aventurança não são frações, mas é uma manifestação única, é uma presença única daquilo que é o Espírito Santo de Deus, do caráter de Cristo em nós, e isso tem perspectivas de testemunho materializando esse caráter de Cristo em nós. Então a bem-aventurança é quando o Espírito de Deus é infundido em nós, e agora esse DNA divino faz parte da nossa identidade como ser. Então corpo, alma e Espírito Santo compõem de maneira trina a nossa identidade enquanto ser humano.
e agora a manifestação visível de testemunho daquilo que é a obra de Deus invisível em nós, está relatado nesse texto da manifestação da bem-aventurança. Nós já refletimos sobre no primeiro domingo, que foi bem-aventurados os pobres de espírito, pode colocar o 0 aí, que foi essa conclusão que nós tivemos aqui da primeira semana, em que no final a gente entende que o que Jesus está nos desafiando é que nós estejamos abertos para aprender e que nós sejamos permeáveis. Então, quando ele abre o discurso da materialização, da bem-aventurança, aquilo que é a provocação de Jesus para os seus discípulos, dizendo que aquele que tem um espírito pobre é aquele que é capaz e que é permeável, capaz de aprender. E aí a gente fechou com a pergunta, o que faz você se sentir inteligente, se é a sua capacidade, né, a sua disposição, a sua permeabilidade em aprender, ou se é quando você tem uma série de conquistas. Então esse aqui foi o primeiro domingo. No segundo domingo, pastor Lúcio compartilhou conosco a respeito dos bem-aventurados que choram, depois sobre os humildes e sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí foram outros 3 aspectos da bem-aventurança. E aí todas essas 2 palavras estão gravadas, você pode acessar via SoundCloud, para que você possa concluir o que nós hoje vamos continuar. Então hoje nós vamos falar a respeito de mais 4 aspectos da bem-aventurança, que começa lá no bem-aventurado os misericordiosos. Então se você estiver aí em Mateus, eu te convido a seguir lá, então você passa verso 3, 4, 5, 6, vamos para o verso 7. E diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essas são as 4 perspectivas que nós vamos meditar hoje. E antes da gente seguir, eu queria fazer uma introdução. A leitura desse texto, e a maioria das leituras que a gente faz, segundo a cultura religiosa que nós temos, nos arremete a interpretar os textos no sentido do benefício que aquele texto traz para mim. Então eu leio a Bíblia como se ela fosse apenas uma caixa de promessas, como se fossem os compromissos que Deus está fazendo comigo e que dizem respeito àquilo que eu vou receber dele. Então, a Bíblia relata, ela escreve, ela descreve, ela me apresenta aquilo que agora são as obras, os benefícios, as bênçãos, aquilo que Deus tem para poder injetar em mim hoje. Então, eu leio, em alguns momentos, vários textos, na perspectiva do beneficiário daquele texto. E o que eu gostaria de desafiar vocês hoje era que façamos a leitura desse texto naqueles que são os beneficiadores, aqueles que estão processando esse entendimento e são canais de aporte desse entendimento de valor no mundo. Então a leitura desse texto não é na perspectiva do que eu me beneficio dele, não é daquilo que eu absorvo para mim, para o meu eu, para a minha vida, para a minha satisfação. O desafio que Jesus está colocando é, uma vez que ele está olhando para as multidões, ele chama os seus discípulos e começa a ensiná-los. Então Jesus começa a ensiná-los não para infundir neles algo que seja para o benefício apenas deles. Jesus começa a infundir conhecimento neles para que aquilo agora transborde e eles sejam beneficiários. Eles processem o benefício e façam com que isso agora chegue em outras pessoas. Então, a perspectiva de todos esses textos, de todas essas palavras, esse aí é o número 3, é o filhote número 3, o Raul. Então, a perspectiva desse texto é que nós sejamos os processadores e os materializadores neste mundo das perspectivas da bem-aventurança implantada em nós por Deus. Amém? Então, não é para que eu receba para degustar e comer sozinho. Não, é para que eu receba, possa processar isso e aportar valor no mundo. Então, quando eu leio, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, pode colocar o primeiro, nós vamos ver que Deus, lá do céu, aquele é o desenhozinho, ele infundiu, então tem um coração ali, tem uma mangueira, né, que introjetou em nós essa perspectiva da misericórdia.
Mas a misericórdia não é uma prática que eu tenho para poder ter aquilo que é a misericórdia como retorno para mim. Porque às vezes eu posso ler esse texto e falar assim, bom, então eu vou trabalhar a misericórdia para que eu possa obter misericórdia de Deus. Não, irmãos, nós já obtivemos misericórdia de Deus. Foi justamente porque tivemos a misericórdia de Deus sobre a humanidade, é que Cristo Jesus morreu por nós. Então não existe um trabalho que eu faça na vida para alcançar mais misericórdia de Deus. Porque não há misericórdia maior de Deus do que nos perdoar e nos purificar de todas aquelas práticas que nós tínhamos, que nos desconectavam de Deus e um dos outros, chamada pecado, e agora nos trazer de volta a um lugar de honra, nos chamando de filhos, e não apenas de criaturas. Então é somente porque Deus foi misericordioso é que nós somos chamados filhos de Deus. Então não há mais misericórdia para alcançar de Deus. Porque às vezes lemos esse texto na perspectiva do beneficiário. Mas precisamos entender que o que Cristo está falando com os seus discípulos é na perspectiva de materializar valor na humanidade. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é que eu vou exercendo misericórdia e um testemunho de misericórdia, sou misericordioso nas minhas ações de tal forma que eu vou quebrando as barreiras, as fortalezas que existem no coração, na alma e na mente do meu irmão, e eu vou lá no fundo dessa mina encontrar a misericórdia que Deus já implantou lá. Então, bem-aventurado aquele que persiste no exercício da misericórdia todos os dias com seus irmãos, porque no final dessa escavação, ele vai encontrar o tesouro de Deus guardado no coração do seu irmão, e vai desentupir o canal que hoje impede a misericórdia de ser manifesta na vida dele. Então não é mais misericórdia de Deus para mim, é a misericórdia de Deus exercida por mim, desentupindo a misericórdia de Deus guardada no meu irmão, de tal forma que ao final disso somos dois misericordiosos, agora exercendo misericórdia no mundo. Amém, irmãos? Então eu trabalho, pode colocar o 2. Eu vou trabalhando e não me canso. Olha que texto fantástico de Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então eu não me canso de fazer o bem. Eu não me canso de me mover em direção ao meu irmão. Por quê, meu irmão? Porque eu sei que há um grande tesouro debaixo de toda essa fortaleza. Então eu vou cavar com misericórdia, vou cavar todos os dias, até que eu encontre esse tesouro que Deus colocou no coração também do meu irmão. E ao final dessa jornada, seremos dois misericordiosos, trabalhando nesse mundo. Amém, queridos? A leitura às vezes é para que nós possamos alcançar mais favor de Deus. Não, é para que nós possamos alcançar o favor de Deus que está abaixo de entulhos e lixos na vida do meu irmão. E de lá, resgatar esse grande valor de Deus. Sabe, queridos, porque não temos alcançado misericórdia do nosso cônjuge? Porque não temos permanecido na luta da misericórdia todos os dias. Porque a gente se cansa de fazer o bem para os nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja e nas nossas relações. Não estamos colhendo esse tesouro da misericórdia, que é um ser humano agindo em favor do outro, movido exclusivamente pelo amor, sem esperar nada em troca, sem negociação, sem comércio nas relações, apenas porque está cheio e transbordante. É o amor em ação por nada. Não temos colhido isso nas nossas relações, porque não temos perseverado. Então precisamos, para alcançar a misericórdia de Deus, esse tesouro no coração dos nossos irmãos, não podemos parar de ser misericordiosos. Às vezes dói, às vezes machucamos, mas nós temos convicção do grande tesouro que está instalado em nós. E é com isso, e é nisso que nós nos fiamos e nos animamos. Amém, queridos? O próximo aspecto
de manifestação pode colocar o 3, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. De novo, irmão, eles quem verão a Deus? Eu já vi Deus. Só é possível um homem agir em misericórdia se ele já tiver visto quem? Deus. Então, os limpos de coração, a partir de um trabalho da nossa misericórdia, serão limpos em seus corações. E então, limpos nos seus corações, removido todo aquele entulho, todo aquele lixo, toda aquela mágoa, toda aquela ganância, tá? Tem as palavras escritas, a raiva, a cobiça, os ciúmes, o ódio, o egoísmo, o rancor. Tudo isso removido do coração das pessoas, tudo aquilo que é o entulho, a montanha de lixo das suas almas e dos seus pensamentos. Então, uma vez nós, como agentes da bem-aventurança, viabilizaremos com que eles vejam Deus. Amém, irmãos? Amém? Porque estamos como agentes da bem-aventurança, limpando o coração, a mente, a visão das pessoas, removendo de lá o lixo, o entulho, que tem impedido as pessoas de ver o seu Pai. Então, às vezes, a religião traz para nós uma série de ritos e de obrigações, para que nós fiquemos aí lavando e dourando a pílula do nosso coração. E devemos lembrar que, na verdade, a nossa atuação enquanto bem-aventurado ou bem-aventurada é em favor dos nossos irmãos, porque eu já vi Deus. E é só porque eu vi Deus que eu sou um bem-aventurado. Amém, irmãos? Então não é uma perspectiva futura para o bem-aventurado. É um exercício no presente daquilo que é a sua característica. Então eu não sei se talvez aí no seu coração ainda resiste algum elemento que é um grande entulho, uma montanha de lixo que ainda te impede de ter a perspectiva divina. E isso ofusca, isso tampa a sua visão do divino. Então, quando tudo isso é removido do coração do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus funcionários, do seu patrão, do seu vizinho, sei lá de quem, isso então faz com que ele veja Deus. E sabe qual é a figura mais fantástica que ele vê quando ele remove todo o lixo do seu coração? A nós, o portal de Deus nessa terra. Muitas relações têm no meio um grande entulho de lixo. Entre cônjuges, então, nem se fala. Existe uma montanha que impede um de ver o outro na perspectiva que Deus tem a respeito de nós. Porque antes de ver ele ou ela, sabe o que eu vejo? O entulho e o lixo que habita o meu coração. Uma mágoa, uma amargura, uma raiva, um ódio, um trauma. E sempre entre mim e o outro está esse entulho, esse monte de lixo. Então eu não tenho a perspectiva divina de quem aquela pessoa é. Porque eu estou ali, estou escravizado de uma visão que passa pela perspectiva do lixo. Estão entendendo, irmãos? Então nós seremos bem-aventurados quando limparmos e formos agentes de limpeza do coração dos nossos irmãos. Então, ao invés de sermos aqueles que espalham a fofoca, sabe o que a gente faz? Aqueles que espalham as convicções. Ao invés de disseminar a briga e a discórdia, eu sou aquele que semeia a paz. Ao invés de ser aquele que trabalha a disseminação das incertezas, eu sou aquele que trabalha a certeza, a bandeira, eu finco a bandeira das convicções. Amém, queridos? E vamos limpando o coração das pessoas. Então, ao invés de colocar mais dúvida,
eu coloco certeza. Quantas vezes eu vejo cônjuges falando assim, ó, valoriza, hein? Senão, a fila anda. Eu estou plantando o quê, meu querido? Incerteza. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o lixo da insegurança. Ao invés de cada dia mais, eu dar o testemunho do meu amor. Ó, preocupa não. Se você fizer certo, vou te amar. Se você fizer errado, vou te amar também. E juntos vamos descobrir o caminho, para que sejamos edificados. E possamos, no final dessa jornada, amadurecermos e crescermos. Amém, irmãos? Isso é uma declaração de convicção, de quem está comprometido em limpando o coração das dúvidas, das incertezas. Amém? Vamos para o próximo. Pode colocar o 4. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, talvez seja das formas de pensar, seja uma das formas de pensar mais equivocadas que existem. E aí eu coloquei ali alguns elementos que às vezes fazem a gente achar que o nosso comportamento como cristãos deve ser do grande fumante do cachimbo da paz. Nem cachimbo deveria ser aquele charuto cubano, desse tamanho assim, que aonde é que a gente chega, a gente fica tentando abafar o caso, a gente fica colocando assim, né, uns panos quentes, vai fumando um cachimbo ali da paz, e vai diminuindo o efeito colateral daquilo que tem sido as violências no nosso mundo. E aí a gente parece muito mais um hippie fumando do que alguém que é um agente ativo de transformação. Porque o pacificador não é aquele que fuma o cachimbo da paz, e nem aquele que põe panos quentes. O pacificador é aquele que está comprometido em colocar em ordem aquilo que está em desordem. Porque a paz só existe em Cristo, a verdade absoluta. Então, eu preciso estabelecer na terra os fundamentos que são de Cristo. Então, eu sou um guerreiro que estabelece os fundamentos de Cristo na terra. Então, eu não ponho pano quente. Pelo contrário, aonde estiver algo oculto, eu levanto o cobertor e coloco luz plena. Até que aquilo seja revelado, tratado e curado. Até o fim. Então, o pacificador, em muitos momentos, se indispõe. Se indispõe, mas não é porque ele briga por si. Ele se indispõe porque ele briga pelo outro. Porque ele sabe que o outro tem uma medida maior em Cristo do que aquela que ele está manifestando naquele momento. Então, naquele momento, ele pode estar manifestando um espírito de porco. Mas o espírito que tem para ele é o de Deus. Então, porque sou fiel ao meu irmão, eu vou questioná-lo, eu vou compeli-lo, até que ele seja liberto desse espírito de porco. Mas é por ele e não por mim. Então, o pacificador tem muito mais uma característica de guerreiro do que de um hippie. Nada contra os hippies, quem gosta de usar, né, um estereótipo de hippie, não estou contra os hippies, estou dizendo a perspectiva, o estereótipo. Beleza, gente? Beleza, gente? Então, o pacificador não é o omisso. O pacificador é um agente ativo da paz. Então, ele age aonde existem as anomalias, aonde existem os desajustes, aonde a paz e a verdade de Cristo não está estabelecida, ele é o agente ativo de transformação. Amém, irmãos? E aí tem um versículo que diz, pode colocar o próximo. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por que a criação aguarda? Para que nós possamos colocar em ordem aquilo que está em desordem. Sabe quem deveria carregar bandeiras a respeito da questão da preservação ambiental? Da não aniquilação de animais? Da não extinção de animais? Nós, os pacificadores. Porque nós estamos aqui para colocar em ordem e em equilíbrio aquilo que foi desequilibrado pela ganância e ambição do homem. Isso é um pacificador. É aquele que confronta
o outro na sua ganância, na sua arrogância, na sua prepotência e no seu egoísmo, o confronta com toda a convicção de que ele ou ela tem um potencial maior em Deus e que está manifestando algo muito aquém, um lixo para a humanidade, e que a resultante do seu trabalho não é a plenitude de Deus, é talvez os restos do diabo. Estão entendendo, queridos? Então o pacificador é um agente ativo. Ele é esse que está olhando para o mundo e está pensando em reciclar o mundo a partir do amor. E aí eu fiz questão de, nesse desenho ali, colocar uma bomba. Está vendo ali? O cara está segurando uma bomba. Está vendo lá? Todo mundo está vendo a bomba? Olha lá, ó. Fiz questão de pôr uma bomba ali. Porque às vezes a gente põe uma picareta, você fala assim, que trabalhador bonitinho e tal, beleza. Então, para que nós possamos entender que em alguns momentos nós vamos ter como pacificadores o conflito e que teremos que destruir algumas estruturas, alguns modelos que estão institucionalizados como pacificadores, eu deixei aquele desenho ali, como provocação para nós. Nós devemos exercer, sabe uma das palavras que talvez caiu assim no nosso desuso? Nós deveríamos ser os principais agentes de exercício da cidadania, preocupados com a nossa cidade, preocupados com a nossa gente, preocupados com o nosso vizinho. Quando tivesse eleição no nosso condomínio, sabe o que a gente ia querer? Ser síndico. Ser síndico do condomínio. Sabe para quê? Para melhorar a vida daquele povo. Quando você tiver a oportunidade de lutar por uma causa, você é o primeiro a se alistar. Amém, irmãos? Porque esse é o pacificador. Não é o que põe panos quentes. É aquele que age ativamente para reciclar o mundo desse lixo aqui, ó. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, pacificadores maridos, pacificadores esposas, nos seus DRs, vocês estão explodindo bombas daquilo que são as questões próprias suas, ou é porque você está lutando em favor do seu cônjuge? Toda a sua teimosia, vou usar essa palavra, é porque você quer o melhor do seu cônjuge para ele e nele, ou é em função das suas exigências de um serviço que está sendo mal prestado? Estamos entendendo? Aí chama o pastor para pacificar aquilo. Aí nós temos que pacificar os dois, porque os dois não estão sendo agentes de reciclagem, um na vida do outro. E por último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Queridos, esse discurso não vai gerar amabilidades no mundo. Não vai gerar. Então nós seremos perseguidos. Esse daqui é um versículo de fechamento. Quando a gente abre, a gente tem uma abertura que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão o reino de Deus. E agora ele está fechando essa primeira parte, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Então essa conduta nossa vai gerar dissabores, vai gerar constrangimentos, vai abalar algumas estruturas políticas, religiosas, de pessoas que colhem algum tipo de benefício próprio daquilo que nós estamos agora como agentes de pacificação, mexendo e tocando nelas. Então haverá pessoas que vão falar mal de você, pessoas que não vão ser bem-quistas, não terão você como alguém bem-quisto, você vai ser persona não grata em alguns lugares. Mas sabe por quê? Porque você sempre estará sendo um agente do reino dos céus. E você pode entender como reino dos céus como plenitude. Você será um agente de plenitude nessa terra, até que todo o mundo seja transformado e alcance plenitude. Você não para. Por isso,
não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe o que ninguém vê? O tesouro que está na vida de cada ser humano. Pode colocar o próximo. Pode colocar o 7. Sabe o que ninguém vê? O tesouro que está na vida de todo ser humano. Vê a sua mal conduta, vê o lixo que está sobre a terra, mas não vê o tesouro que está debaixo disso tudo. Então a gente só tem a percepção e a perspectiva das coisas que se veem, mas ainda não temos a perspectiva daquelas que não se veem, que é o grande tesouro de Deus, colocado em todos os seres humanos. Então, quando a gente começar a conversar com alguma pessoa, como um agente de justiça, um pacificador, que nós possamos ter a perspectiva primeira do tesouro de Deus na vida daquela pessoa, ao invés de todo o lixo que ela ou que nós, porventura, estejamos carregando. Vão acontecer dissabores, mas eles são necessários. Nós precisamos provocar. Esses dias eu estava dando uma palestra e as pessoas falaram assim, não, mas como é que faz para poder crescer? Eu falei assim, a primeira coisa, você tem que estar disposto a sentir dor. Porque crescer, meu irmão, dói. Dói. Você amadurecer, dói. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair ali daquele local da sua segurança e dar um passo rumo à insegurança. Dói. Dói na alma, dói nos pensamentos. Mas essa dor faz com que nós sejamos alguém maior e pleno após o enfrentamento dessa dor. Então é como o vale da sombra da morte, em que eu atravesso e saio do outro lado, um homem e uma mulher mais madura. Então as conversas difíceis, nós não podemos empurrar debaixo do tapete, dizendo que somos pacificadores. Sabe o que a gente faz com as conversas difíceis? A gente conversa. Amém, irmão? Amém, irmãos? As perguntas difíceis, sabe o que a gente faz com elas? Faz. A gente as proclama. E não quer dizer que a gente está 100% certo. Isso quer dizer que a gente está sendo 100% fiel. Inteiros e não em partes. E isso não vai gerar essa festa. Vai ser difícil, meu irmão. Mas no final dessa perseguição, você será pleno. Amém, irmãos? Você terá entregue toda a medida de Deus para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Você terá sido pleno, mas não vai ser gostoso. Mas no final você será pleno. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria te desafiar a esse exercício da bem-aventurança. A esse desafio que é ser um agente da misericórdia, um agente da limpeza do coração, um pacificador, e saber que esse caminho não é fácil, mas que ele é pleno no final. Isso, meu irmão, é maturidade. Isso é crescer, isso é amadurecer. Então eu quero te desafiar no seu casamento, nas suas relações, no seu trabalho, com seus vizinhos, que nós sejamos esses agentes. E aí então Cristo seja manifesto nesse mundo. Que a gente pare de olhar para o Evangelho apenas como consumidores. Nós já recebemos graça de Deus. Está certo que a gente vive dificuldades, e é para isso que nós temos igreja e amigos, para orarem conosco, para nos animarem, mas Deus não tem que fazer mais nada em nosso favor. Ele já nos fez seus filhos. Toma posse disso, meu irmão. Não fica aí como um coitadinho religioso, precisando de alguém colocar a mão na sua cabeça para você ser abençoado. Você é abençoado. Quem decidiu isso foi Deus, não foi um pastor ou uma religião. Você é abençoado, então abençoe. Você não precisa mais de buscar bênção. Seja um abençoador. Amém, meu irmão? Volta para casa hoje e fala com a sua alma e fala assim: alma, fiquei sabendo hoje, você está me enganando. Você estava me enganando.
Eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado. E estou nessa terra em modo missão. Sabe o modo avião? Então, de vez em quando você liga ele, não é? Então, agora você pega o modo missão e liga ele na sua vida para sempre. Porque você é um filho de Deus. Quando a dúvida vier no seu coração, você conversa com a sua alma. Respeite a sua dúvida, mas trate ela. Faça as perguntas difíceis e vá até o fim. Amém, meu irmão? Coloca a mão sobre o seu coração. Se alguém quiser receber alguma oração e foi tocado por Deus e gostaria de vir até aqui à frente, eu queria chamar os líderes. Cadê os líderes? Líderes, por favor, venham até aqui à frente. Alex, Marco, vem cá. Se alguém quiser receber alguma oração dos nossos irmãos, venha até aqui à frente, eu vou orar por vocês. Como eu disse, não é essa oração aqui que vai fazer diferença, mas talvez isso é necessário para startar em você uma marca. Uma marca. O dia em que você constrangeu a si mesmo a tomar consciência daquilo que você já é. Amém, irmão? Essa oração aqui é para isso. É você falando assim: marquei a minha consciência e a minha história com um dia em que eu me propus a tomar consciência. Amém? Paizinho, quero orar pelos meus irmãos, por mim, por todos nós, para que a bem-aventurança seja um testemunho na nossa vida para sempre. Que nós sejamos esses agentes, meu Pai, misericordiosos nessa terra. Que sejamos aqueles agentes que limpam corações. Que sejamos aqueles que estão comprometidos com a pacificação dessa terra e de todos os seres humanos. E que aquilo que são as dificuldades, os constrangimentos, as perseguições que vierem, nós coloquemos a consciência de plenitude como alvo da nossa jornada. Paizinho, obrigado. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pela sua palavra em nós. Que nós sejamos convictos da obra já feita do Senhor em nós. Para que o evangelho não seja para consumo, mas seja feito para ofertar, para oferecer, para servir. Obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Abençoe todos os meus irmãos que estão aqui hoje. Que eles tenham uma semana plena no Senhor, como agentes da bem-aventurança. Obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.